Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Bom dia, queridos telespectadores. Estamos aqui em mais uma manhã de sábado, hoje, dia 18 de setembro de 2010, começando mais um programa Terceira Revelação, falando sobre a doutrina espírita, que é essa maravilha, como eu sempre lembro. Mandar um grande abraço para todos vocês que estão aí, nesse momento, ligados na TV Focus, no canal 20, nos prestigiando aí com a sua audiência, com a sua participação também pelo telefone 2523-9705, esperando a sua participação para os nossos amigos do YouTube. E agora nós já temos aí bastante, né, pessoas aí sendo esclarecidas, acessando o nosso programa. Nós já somos o primeiro com esse título no YouTube a ser acessados. Então a gente teve aí em 5 meses, nós estamos com mais de 12.500 acessos. Isso nos deixa muito felizes porque a gente sabe, primeiro, da nossa responsabilidade e nos dá uma alegria muito grande, porque mostra que o nosso trabalho que nós fazemos aqui, ele está tendo a repercussão que a gente quer, não que a gente para nos beneficiar, não, mas a doutrina espírita está sendo passada com uma fidelidade muito grande, como a gente sempre lembra aqui, desde o nosso primeiro programa, nós sempre tivemos respeito à codificação espírita. Temos muitos, né, desses amigos aí, internautas, que não concordam com a nossa postura, acham que nós estamos sendo fanáticos, que nós estamos sendo muito radicais. E é bom a gente lembrar o que aconteceu com o cristianismo, né? O cristianismo, Jesus veio com a segunda revelação, com toda a sua lei de amor, de caridade. E o que aconteceu? O cristianismo, ao longo desses 2010 anos, foi adulterado, foi modificado pelas paixões humanas, e a nossa tarefa é não deixar que isso aconteça com a doutrina espírita. Infelizmente, isso tem acontecido. A gente vê aí meios, né, de comunicação veiculando coisas como espíritas e que não são, essa invasão aí, essa enxurrada no cinema, na televisão, falando sobre isso. E o nosso dever como espírita é de alertar as pessoas. A gente sabe que muitos irmãos nossos, espíritas mesmo, não vão concordar com essa postura, mas a nossa tarefa é falar da doutrina espírita, é mostrar o que é e o que não é verdade, é tirar essas fantasias que são passadas para as pessoas como espíritas e que na verdade não são, contrariam as 5 obras da codificação. Tivemos irmãos nossos também falando aí no YouTube que as 5 obras básicas têm adulterações, têm coisas erradas. E, infelizmente, a gente também vê a falta de estudo, perguntas aqui de falta de conhecimento, de acesso às obras básicas. Então é importante esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Nós sabemos da nossa responsabilidade, repito mais uma vez, e nós temos essa tarefa de passar a doutrina espírita para quem realmente está interessado, quem não tem preconceitos, quem está livre para pensar. Então é passar a verdadeira doutrina espírita, que está codificada, como a gente sempre lembra, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu, Inferno e na Gênese. Não que não se possa estudar outras obras, ler a respeito de outra religião ou outra filosofia, não é isso. Mas o verdadeiro conhecimento da doutrina espírita é adquirido através do estudo sério, do estudo perseverante. Não é ler uma vez o Livro dos Espíritos eu já li o livro. Não, não é para ser lido, é para ser analisado, é para ser estudado, refletido, comparado com outras filosofias, mas esse é a base. E disso nós não podemos fugir para evitar que isso aconteça. Então, o nosso papel principal aqui no Terceira Revelação sempre foi o de esclarecimento, mas com verdade, na verdadeira base que é a doutrina espírita. Então, a gente está aí, né, continuando esse trabalho, esperamos que a gente
permaneça aqui falando da doutrina espírita, que nos esclarece, que nos coloca num contexto de mundo, por que nós estamos aqui, quem nós somos, e é importante nós podermos nos situar. A grande colaboração da doutrina espírita é essa, a de nos ensinar, a de fazer com que a gente reflita de quem nós somos, da onde nós viemos, qual é o nosso papel na Terra e para onde nós vamos. Entender que a vida continua, que o nosso progresso espiritual ele não cessa com a morte, ele vai continuar no plano espiritual e vamos retornando até quanto isso seja necessário e sermos espíritos aí elevados e não precisarmos mais reencarnar, né, em planetas materiais e vamos aí alcançando. Então é importante a gente compreender tudo isso, a gente avançando nesse conhecimento e vamos aí, né, Zé Manel, ao longo desses, já estamos assim 7 anos, né, passando a doutrina espírita e vamos continuar. E a gente, como falou aqui, a gente está, né, com mais de 12.500 acessos. Como estão se manifestando, José Manuel, os internautas e os telespectadores que têm participado do YouTube? Bem, queridos telespectadores, muito bom dia. Nós estamos aí para mais um programa e eu esqueci de desligar o celular e já estão me tocando, eu vou desligá-lo. Mas nós estamos aí em mais um programa Terceira Revelação na TV, para justamente fazer esse diferencial que a Valéria enfatizou aqui no início, para que agora, inclusive, a gente espalhado para o mundo inteiro, nós já estamos com acesso em mais de 21 países, sendo destaque para Portugal, na ordem de maiores acessos, Portugal, Estados Unidos, Itália, Japão, Noruega, Moçambique, Reino Unido, Espanha e depois em menos quantidade, Canadá, Austrália, Uganda, México, Alemanha, Angola, Áustria, Suécia, Finlândia, Marrocos, Venezuela, Peru e Chile. Então, nós estamos agora no Brasil inteiro, através do YouTube, e isso tem causado, claro, um grande contorcionismo de poltronas, porque as pessoas, claro, estão sendo tocadas e atingidas pelas argumentações que nós aqui utilizamos em favor da doutrina espírita. Continuam as pessoas querendo encaminhar o foco para o Zé Manel, dizendo que eu sou um Zé Mané, que eu não sou conhecido, que quem sou eu. Isso não está em julgamento, como eu já falei várias vezes, e já até apresentei o que nós queremos para que alguns contraditores resolvam. E ainda não nos resolveram. Por quê? Porque ao invés de resolver para conosco, para com o programa Terceira Revelação aqui, vão ter que resolver a partir da própria consciência e com isso que está aí deteriorando a imagem do Espiritismo. Deteriorando. No final de agosto, eu assisti uma pregação de um pastor da Igreja Adventista. Foi pelo dia 20 e pouco, 25, 27, 26 de agosto, no canal de televisão da Igreja Adventista. Eu assisti uma pregação desse pastor em que ele garantia que, segundo João 6, no Apocalipse, as pragas de Deus iriam se abater sobre a humanidade. Inclusive, a vingança de Deus sobre os homens em relação ao culto a imagens, a deuses extras, a deuses profanos. Então ele falou sobre o que iria acontecer com o mar. O mar seria transformado em sangue, segundo as previsões das Escrituras em Apocalipse. E ele explicou por que o mar seria transformado em sangue. Sabe por quê? Porque os espíritas no final do ano vão para a beira da praia fazer culto à deusa do mar, que é Iemanjá. Por isso, no programa passado, eu disse, por que ao invés dessa federação rustenguista aí gastar 10 milhões para patrocinar um filme que o que tem de espírita são as realidades, como no catolicismo tem muita realidade, muita pregação em todas as religiões que o Espiritismo explica, que o Espiritismo esclarece, que faz parte do contexto do Espiritismo. Por exemplo, Deus faz parte do contexto fundamental do arcabouço da doutrina espírita. Mas as pessoas que acreditam em Deus não são espíritas, por isso há uma diferença que eu quero chamar a atenção das pessoas que contestam para que atinem com essa responsabilidade que devam ter de antes estudar o assunto, a partir da codificação. Quando eu falo a partir da codificação e as pessoas me taxam de radical, de ortodoxo, de xiita e etc., não estão sendo sensatos. Primeiro, não estão assistindo a nossa série de programas. Às vezes assiste um quadro daquele
e ficam com nojo. Não é assim. Tem que assistir do 1 ao... Porque cada programa desse nós procuramos fazer com que ele seja conclusivo. Então tem que assistir do 1, se é 01/7, tem que assistir 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Para vocês então fazerem uma conclusão. Porque eu procuro não deixar brechas de dúvidas em cada programa sobre cada tema que nós abordamos. Mas, segundo o pastor, e como eu disse no programa passado, ao invés de gastar 10 milhões para apresentar um programa, um filme que não, o Espiritismo não assina embaixo, não está de acordo com a doutrina espírita. Avatar, por exemplo, tem muito mais de James Cameron, tem muito mais de espírita, de doutrina espírita, do que Nosso Lar. Contato, um filme baseado no romance de Carl Sagan, um dos maiores estudiosos da astronomia e divulgador da astronomia para toda a humanidade, autor da série Cosmos. Contato, por exemplo, eu recomendo que vocês assistam. Contato tem muito mais a ver com firmeza e segurança com a doutrina espírita do que o Nosso Lar. O Nosso Lar foi uma apelação comercial e outros virão aí para se ganhar dinheiro, fama e poder. E eu até recebo vários e-mails, nós temos dezenas de e-mails aqui recebidos, uma maioria neutra, uma outra parte contra, uma outra parte a favor, e isso nos satisfaz muito, mas uma internauta nos dando os parabéns pelo combate, pela luta na extinção, na eliminação do culto ao bezerro de ouro. Foram lá estudar a missão dos espíritas e entenderam o nosso papel aqui. Então, o pastor que disse que o mar será transformado em sangue por causa dos espíritas, está passando a palavra e a ideia de espírita a respeito de tudo aquilo que o espiritismo nega e o espiritismo contesta, mostrando como é. Ou seja, a prática mediúnica associada ao sincretismo religioso, associada às outras religiões, formando um sincretismo, e as práticas espúrias, as práticas materiais, que não têm cabimento no espiritismo. Por exemplo, o espiritismo não faz despacho, não acende vela, não faz cantorias, não tem defumador, não tem altares, não tem imagens, não tem cultos exteriores de forma alguma, não usam roupas especiais os espíritas, nem normalmente, nem durante as suas reuniões de estudo. Então, uma confusão generalizada em termos de espiritismo que satisfaz esses exploradores que estão aí e que ganham muito dinheiro com isso. É claro que quanto mais diluído estiver o contexto espírita, a palavra espírita, melhor para eles venderem os seus produtos.